Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária 99.9 FM e também da 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. Nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na sua Universitária FM, com transmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo. E também pode ligar, se quiser, para o telefone 3879 5549, repetindo, 3879 5549, dando a sua opinião. No programa de hoje, queremos saber a quem interessa esconder os assassinatos em Pernambuco. O número de homicídios vem crescendo desde 2014. No ano passado, foram registrados 4.480 assassinatos no estado. Isso significa uma taxa de 47 crimes letais por 100 mil habitantes, a maior da última década. Os números consolidados, que deveriam ser divulgados até 15 de janeiro, ainda não foram publicados. E o Anuário de Criminalidade de 2016 não foi divulgado. O informe mensal de conjuntura criminal de janeiro de 2017 também não foi apresentado pelo governo do estado para a sociedade. Para debater o assunto com a gente, nós convidamos a coordenadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos em Pernambuco, Edna Jatobá. Bom dia, Edna. Bom dia, Manina. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Também conosco o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos e todas. O Fora da Curva recebe ainda o jornalista João Valadares. Ele foi um dos responsáveis pelo blog PE Body Count, contador de homicídios no estado de Pernambuco. Seja bem-vindo, João. Bom dia aos ouvintes. A Secretaria de Defesa Social, SDS, estuda uma nova metodologia para contabilizar os assassinatos em Pernambuco. O site do órgão deixou de divulgar estatísticas de homicídios no estado diariamente desde o final de 2016. A prática vinha acontecendo desde que o programa Pacto pela Vida foi implantado há quase uma década. A Gerência de Análise Criminal e Estatística da SDS divulgou na imprensa que as estatísticas vão ser ampliadas a partir de fevereiro. Vão computar crimes violentos contra o patrimônio, estupros e casos de violência contra a mulher. As informações vão gerar um boletim mensal. A SDS alega que a Lei de Acesso à Informação não permite a divulgação dos nomes das pessoas envolvidas nos casos para preservar a intimidade da população. As informações vão ser disponibilizadas no site da Secretaria de Defesa Social, www.sds.pe.gov.br. Repetindo, www.sds.pe.gov.br. Pois é, Sérgio, a gente já inicia com você aqui o nosso bate-papo. Então, como é que essa mudança na metodologia da divulgação dos dados pelo governo do estado influencia a cobertura jornalística? Diz pra gente. Não ficou bem claro para mim o que vai ser. Mas uma coisa, a gente já sabe o que não vai ser. Ela não vai ser divulgada diariamente. E esse me parece ser o aspecto que mais, em tese, iria interferir na cobertura jornalística, que é o acompanhamento diário desses crimes,
que na prática, pro ouvinte, por exemplo, você saber quantas pessoas morreram no final de semana. Ou quantas pessoas, agora que está se aproximando, morreram no carnaval. Isso me parece que não vai ser mais possível ser feito. Mas, para a imprensa, isso eu não digo com nenhum prazer, não vai interferir em nada. Não isentando a mudança do governo. Não é por isso. Mas é pela própria imprensa. Porque se a gente for ver na prática, a cobertura, não existe uma cobertura de segurança pública. Existe alguns programas policiais que vão pelo viés, principalmente na TV sensacionalista, uma cobertura em geral, ou sensacionalista, nesse caso dos programas de TV, ou uma cobertura superficial nos jornais, que só tem destaque nos jornais, nos jornalões mais tradicionais, quando é alguém da classe média que morre, quando é alguma coisa de grande repercussão. Então, não há um acompanhamento de segurança pública, um acompanhamento, uma cobrança de políticas públicas do governo e, por tabela, por conta disso, não há uma preocupação com os dados. Eu tento lembrar, é muito raro, eu estou falando aqui de maneira geral. Claro que existem algumas exceções, que algumas matérias que foram feitas e em algum tempo também já foi melhor, depois já piorou, já melhorou, mas estou falando de maneira geral. E você não vê, a prova é que não está tendo esse debate sobre essa mudança dentro dos jornais, que em tese seria o mais prejudicado por falta desse acompanhamento diário. E não existe esse debate. Às vezes, no máximo, houve a informação de que ia acontecer isso, mas não está tendo esse debate. A gente que está trazendo aqui esse debate. Pois é, e a gente também daqui, da nossa equipe, procurou saber, alguma coisa a respeito desse fato da própria Secretaria de Defesa Social sobre essa medida, tá certo? E aí entrou em ação o nosso repórter Iveson Henrique, que entrevistou o gerente de análise criminal e estatística do órgão, o capitão Jonas Moreno. Vamos ouvir. Foi vinculado na imprensa a notícia que a SDS não vai mais divulgar estatísticas diárias de homicídios, né? Aí a que devemos essa mudança? A secretaria, ela vai continuar divulgando, tá certo? Até porque isso é uma obrigação da secretaria, um compromisso do governo do estado, né? Nós temos a lei de acesso à informação, que foi publicada acredito que em 2012, e tem uma portaria, acho que é a portaria 1007, está até no site da SDS, que foi publicada em 2006. Então a gente divulga sim esses números e vamos continuar divulgando. A mudança que está havendo é a preocupação com a qualidade da divulgação desses dados. Por que a qualidade? Nessa portaria, a portaria 1007 de 2006, ela reza que a secretaria ela tem que divulgar os dados, por meio da gerência de análise criminal e estatística, onde sou gerente, e pela gerência de comunicação aqui da SDS, até tem que divulgar a partir do 15º dia do mês subsequente. Porque nós temos 15 dias para consolidar os números. Porque parece simples esse número de homicídio e outros crimes, mas para exemplificar homicídio, nós coletamos esses números, aliás, diariamente, através do IML, da Cordeplan, que é o relatório do plantão da Polícia Civil, da segunda seção da Polícia Militar, do Instituto Criminalística, que é o IC, e do Centro de Operações de Defesa Social, que é o CIODES. Então nós coletamos dados dessas fontes que eu acabei de citar. Uhum. O pessoal ele cruza essas informações e tem caso que chega que inicialmente é classificado como morte a esclarecer. O que seria morte a esclarecer? É uma morte que é um indício de crime, mas não tem aquela certeza. Então, assim, muitas vezes existem causas que não são fáceis de identificar. Precisa de uma perícia, um exame tanatoscópico mais complexo, precisa de uma linha de investigação da Polícia Civil. Então, isso aí precisa de um tempo. Pois é. Edna, então a gente passa a pergunta agora para você, lembrando que as outras pessoas também podem contribuir, viu, minha gente? É o seguinte, como é então que você avalia essas mudanças que estão sendo propostas pela SDS? Então, eu avalio como um retrocesso, especialmente em se tratando de transparência. Em transparência a gente não retrocede. A gente teve o Pacto pela Vida desde 2007, que foi um grande ganho
a maneira como passou a contabilizar os homicídios e a divulgar essas informações, não só dos homicídios, mas do que eles chamam dos crimes violentos letais intencionais, entendendo que mortes violentas incluem latrocínio, lesão corporal seguida de morte, enfim. Então é um leque vasto. E a gente entende que segurança pública é um assunto que precisa da participação da população. E esses dados publicados diariamente, você conseguia ter mais ou menos uma noção da sensação de segurança. Ora, no fim de semana, onde morrem 53 pessoas e você tem acesso prontamente a essa informação, existe uma grita da população, né? Existe um esforço para colocar o tema da segurança pública na pauta da agenda governamental. E isso, quando a gente perde esses dados diários, a gente deixa de contabilizar, associar, por exemplo, os crimes violentos letais intencionais a alguma coisa, ao carnaval, ao fim de semana, a um grande clássico. Enfim, você não consegue, você dilui, né, esse fenômeno da criminalidade letal numa agenda mensal. Porque você, quando tem um número mensal, você já não sabe qual foi o momento mais perigoso, né, qual foi o local. É um ganho, o que eu vi, o que o governo pretende divulgar, está ampliando um pouco os dados. Mas seria um ganho muito maior se ele continuasse divulgando esses dados da maneira como está. Até porque sempre o que o capitão Jonas colocou, colocava que consolidava depois. Sempre tinha essa informação que não era consolidada e consolidava depois. Veja, são 10 anos trabalhando desse jeito. E não houve, ao meu ver, nenhum percalço que indicasse que não pudesse mais continuar trabalhando assim. Só se a secretaria entende que deixou de consolidar algum dado, que consolidou erradamente, que, sinceramente, a gente não tem como saber. Mas se a informação era preliminar, passível de ser consolidada depois, a população, ao menos, tinha um acesso da situação da criminalidade letal diariamente, e agora não tem mais. E também tinha como se mobilizar, né? Para entender por que aconteceu tantos números de assassinatos naquele período, qual foi a causa? É importante que a gente vá trazendo essas discussões, e você que está ouvindo a gente também pode participar, hein? O telefone daqui da Rádio Universitária FM 99.9 é o 3879-5549. E aí, a gente já passa para o João. Essas alterações, João, anunciadas pela SDS, podem ajudar realmente a sociedade a receber essas informações de forma mais precisa, mais exata? Eu vejo isso. Como é que você avalia? Eu vi atentamente a resposta oficial, uma resposta técnica, mas para encobrir uma questão política. Está muito claro que essa atitude, esse gesto do governador é uma resposta política a uma ineficiência de gestão. A gente passa, antes de passar por uma crise de segurança pública em Pernambuco, a gente passa por uma crise de autoridade. É como se as pessoas não vissem no governador uma pessoa capaz de fazer essa gestão e esse mecanismo de cobrança tão importante para as polícias, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Então, essa história de que é importante se dar um número mais, um dado mais fiel, isso é a pura balela, porque desde que isso foi sendo divulgado em 2007, se eu não me engano, a própria Secretaria de Defesa Social fazia uma ressalva que os dados estavam sujeitos à consolidação. Certo. Então, havia, no final, uma alteração que sempre foi mínima. Eu sei porque eu contei homicídio em Pernambuco. Então, eu estou falando, não estou chutando. Eu sei porque essa alteração de um mês para o outro era mínima, não chegava a 1% de alteração. Ou às vezes diminuía, às vezes aumentava. O que existe hoje em Pernambuco é uma tentativa de escamotear a informação num estado que está se matando muito. E aí você entra você perguntou em relação à sociedade. Sim. Você entra num ciclo muito maluco, porque essas pessoas que morrem em Pernambuco são pessoas que sempre morreram na sombra. Então, o que é que o governo precisa fazer? É colocar luz no problema. Você não pode esconder esse problema. Então, essas pessoas são, entre aspas, matáveis. São matáveis para a imprensa. O que Sérgio falou, a imprensa não tem interesse nenhum, não vai saber, não vai ouvir psicólogo com a mãe que morreu lá no Ibura, enfim. Só se ouve se morreu em Casa Forte. Então, isso não é novo. Essas pessoas sempre morreram na sombra, no escuro. E o que é que se faz para tentar modificar isso? É colocar luz. Dar visibilidade. E o que é que o governo está fazendo? O governo está tirando uma luz mínima que foi colocada lá atrás. Que é uma luz que era um dos pilares do Pacto pela Vida, que é a transparência absoluta, né?
No início do pacto isso não existia, essa divulgação diária. Depois de uma pressão, isso foi sendo respeitado e foi se divulgando. E todo pernambucano tem o direito de saber quantas pessoas morreram ontem. Se esse dado for alterado lá na frente, diminuiu 1 ou aumentou 2, não tem problema nenhum, isso é informado. O que não pode é a gente acreditar que uma resposta técnica, feito essa, sirva de base para algum tipo de programa de segurança pública. Isso é uma resposta técnica, repito, para encobrir uma questão política. Uma crise de autoridade que a gente passa aqui hoje em Pernambuco, de desgoverno, e uma crise de segurança pública, que uma coisa é consequência da outra. A gente tá aí, essa briga com a polícia, o governador tentando desqualificar a tropa, enfim, é muito complicada a situação. Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. E para você que está sintonizando agora a sua Universitária FM 99.9 MHz, este é o programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Você pode acompanhar também pela Universitária AM 820 kHz e pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva, facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Lembrando que você pode ligar e também dessas páginas trazer a sua opinião, fazer a sua mensagem, sua crítica, sua contribuição. E também por telefone, hein? 3879-5549. Programa Fora da Curva. Bom, nosso programa também, gente, foi às ruas do Recife para saber como uma parcela de cidadãos e cidadãs percebem essa iniciativa da Secretaria de Defesa Social em promover as alterações no período de divulgação dos casos de homicídio em Pernambuco. Meu nome é Eduardo, tenho 30 anos e sou contador. E eu acho uma medida estranha da SDS. Parece algo para querer não chocar a população. É o Estado que deveria garantir a segurança do cidadão e, na verdade, não garante, né? O que a gente vê aí no dia a dia. Era colocar a polícia na rua para prender bandido e assim melhorar a estatística. Meu nome é Vera, sou dona de casa, tenho 60 anos. Eu acho que é um desrespeito com o cidadão, né? Porque a gente tem o direito de ser informado. É um absurdo, eu não concordo. O governador de Pernambuco, quando na questão da eleição ele prometeu tanta coisa a respeito de segurança, e o que eu estou vendo agora, eu entro no ônibus e realmente eu vivo assustada. Pois é, o povo falando e dando, né, externando o seu sentimento, que afinal de contas são os que mais sentem a situação, né, da falta de segurança pública no estado de Pernambuco. E aí, Edna, o que está realmente por trás do aumento dos índices de assassinatos em Pernambuco? E aí a gente estende mais uma vez e diz que vocês podem também estar contribuindo com a opinião. Edna. Então, só fazendo um breve registro sobre a lei da informação, né? A preocupação em não divulgar o nome das pessoas que foram vítimas de crimes violentos, letais e intencionais. Ao nosso ver, a preocupação devia ser de evitar que essas pessoas tivessem os seus nomes nas listas de crimes violentos, letais e intencionais. Bem, sobre o que pode estar por trás dessa quantidade absurda de crimes violentos, letais e intencionais em Pernambuco, a gente precisa também cobrar mais transparência do próprio Pacto pela Vida. A gente não tem um Conselho Estadual de Defesa Social onde a sociedade faça essa crítica, tenha essa informação de maneira mais direta e possa contribuir para a melhoria desse quadro. A gente desconhece como tem se dado as ações de prevenção dentro do pacto. A gente tem uma luz muito grande em cima da repressão qualificada, mas a prevenção, que é uma parte substancial do Pacto pela Vida quando ele foi criado, ela é nula, esquecida, né? Ela é esquecida. Se acontece, a gente não sabe como, porque a gente não tem acesso a essa informação. A gente, no início do pacto, teve um foco grande no desbaratamento dos grupos de extermínio. E isso garantia uma redução imediata, porque você agia em quem estava matando no atacado, né, e não no varejo. E a gente não percebe mais essas operações qualificadas.
que tinha uma contribuição direta na diminuição. A gente também conta com elementos externos, né, como a crise, o desemprego, mas isso por si só não é, ao nosso ver, o motivo da falência do Pacto pela Vida. É falta de gestão, né, falta de acompanhamento da sociedade de maneira institucionalizada, é falta de um olhar sobre a corporação, as condições de trabalho, como é que você põe policiais na rua com a formação não adequada, né, o período que eles passam tendo formação, com colete à prova de bala vencido, com viatura que não funciona. Então você acaba também colocando em risco a vida de quem está, em tese, tentando diminuir. Na defesa dela, né? Exatamente. Eu quero até aproveitar o gancho e passar para João. Eu concordo com Edna. Onde deu certo no mundo, onde se reduziu o homicídio no mundo, é repressão qualificada, com polícia, com práticas de prevenção, com programas sociais. Foi isso que deu certo no mundo. E com a coisa que é mecanismo de cobrança das polícias. Aqui foi feito isso em Pernambuco, lá atrás foi feito, e me parece que o Pacto pela Vida, toda a base do Pacto pela Vida, que é o que Eduardo Campos falava muito, que era um programa de Estado e não um programa de gestão, está muito claro que há um ponto aí que esse programa, como se tivesse saído alguma peça que não encaixa mais. É como se o programa não resistisse a mais de 2 gestões, e é isso que a gente está vendo. Então é um programa que há uma frouxidão nos mecanismos de cobrança das polícias, e a gente não tem clareza em relação aos mecanismos de prevenção. O que a gente vê é uma repressão não qualificada, hoje, uma repressão não qualificada, que aí passa pela formação da polícia, enfim, isso é uma questão muito complexa. Mas eu concordo com isso. E a partir do momento que uma das principais bases para qualquer programa de segurança pública do mundo dê certo, que é a transparência, a partir do momento que esse ponto é retirado, aí é o fim desse tipo de... João, e eu quero aproveitar a tua fala e perguntar, né? Você acha então que o povo pernambucano não sabe ainda verdadeiramente do alto índice, da gravidade da situação aqui no estado? Não, eu acho que o povo até sabe, porque o povo vive a grande sua maioria, em lugares que nunca tiveram lei, enfim, vive nessas comunidades que sempre foram muito violentos. O povo até sabe, mas o problema é o que significa que tem, e a imprensa contribui para isso, um silenciamento. É como se essas pessoas não estivessem morrendo. Então, essas pessoas que estão morrendo em Pernambuco são pretos, são pobres, moradores de periferia, e esses matáveis, enquanto eles estiverem lá, eles podem morrer. Essa é a impressão que tenho, e isso é reforçado pela imprensa. A gente não vê uma cobertura sistemática de segurança pública em Pernambuco. As questões, vamos a fundo o que é que está acontecendo, a gente não vê cobrança. Então é como se isso tivesse tudo lá. Até chegar aqui na gente, aí a coisa muda de figura. Aí eu peço para um repórter entrevistar um psicólogo, eu dou 2 páginas de jornal, eu dou manchete do jornal. É como se a matéria rende, não é? É como se a vida de uma pessoa de classe média, para valer e ter o mesmo espaço no jornal, tinha que ter uma chacina. É como se precisasse morrer 7 pobres para eu dar o mesmo destaque, entendeu? Então isso é um ciclo que se alimenta, e a imprensa contribui para isso, infelizmente. Olha, então a gente aproveita aqui a dica e pergunta para o Sérgio. Sérgio, então, o que é que deve ser feito para que a sociedade tenha informações qualificadas sobre a violência? Tem vários personagens que têm que ser envolvidos nisso. Que o Estado tem que ter essa transparência absoluta, tem obrigação do Estado, ele tem que divulgar esses números, ele tem que ter toda essa contabilização, e não só estatística, mas também abrir espaço para a participação da sociedade civil. E aí entra outro personagem, que é a sociedade civil tem que fazer sua pressão e tem que talvez fazer seu acompanhamento, porque não se pode confiar nos dados. Não é só o governo divulgar os dados e estatísticas. Essas estatísticas têm que ser checadas. Tem que se ver se isso realmente acontece, se não tem manipulação, se não tem distorção. Porque estatística coisa mais fácil. Tem um colega lá no jornal até que brincava, que diz que tem a mentira, tem a grande mentira e tem a estatística. Então é fácil também. Você consegue fazer, então tem que ter isso. E aí entra o papel da imprensa também, que talvez no meio desses 2 pontos, da sociedade civil organizada e do Estado, que possa cobrar, que possa exercer a função de jornalismo mesmo, acompanhar, cobrar, montar suas próprias estatísticas, acompanhamento. João está aqui de prova que isso é possível, é viável. É possível, sim. Que, com um projeto... A gente fez isso, uma semana antes, lançamos um projeto de contabilização de homicídios, uma semana antes do governo Eduardo Campos
criar o Pacto pela Vida. E contamos homicídios em Pernambuco por 3 anos e 4 meses. E a partir disso que o governo começou a divulgar diariamente. Ele sentiu essa necessidade, porque a gente estava sendo a fonte quase que oficial de Pernambuco. Então, visibilizando isso, né? Realmente um marco, né? O melhor projeto de jornalismo policial, de segurança pública, não foi feito pelos jornais. Foi feito por jornalistas, numa iniciativa ali, 4 jornalistas que fizeram isso. Ou seja, imagine se isso fosse feito com a estrutura da grande mídia, da grande imprensa. E há estrutura para isso, para fazer, só precisa vontade. Olha só, a gente quer destacar a participação de um ouvinte, o Cássio. Ele disse que discorda do argumento do tenente Jonas Moreno. Ele questiona qual tipo de confirmação o Estado precisa quando vê um corpo sem vida. A gente vai dar uma pausa e vai ouvir mais uma reportagem que a nossa produção fez com José Ricardo Oliveira. Ele é do Centro Dom Helder Câmara, o SENDEC, uma ONG pernambucana que atua na defesa dos direitos humanos. Vamos ouvir. Quando se passa a informar só mensalmente, você perde muito com isso, porque você não consegue ter uma análise mais crítica em relação ao aumento ou a redução da violência no Estado, dificultando dessa forma qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de opinião ou de análise sobre o fato. Então, para nós, essa atitude do governo do Estado, ou melhor dizendo, da SDS, ela dificulta o acesso à informação. A integrante da organização feminista Centro das Mulheres do Cabo, a Isabel Santos, também avalia o impacto da mudança proposta pela Secretaria de Defesa Social. Vai dificultar ainda mais um trabalho que já é difícil, que já existe pouco recurso, onde os governos, tanto municipal quanto a nível estadual e agora até federal, não disponibilizam orçamento, não priorizam a política das mulheres e vai cada vez mais colocando o problema para debaixo do tapete. Muito bem, e nós já estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria que Edna comentasse a participação do ouvinte e estendo também a fala para os nossos convidados já aproveitarem também se despedindo do pessoal. Então, de maneira muito rápida, o corpo está lá estendido no chão, mas a polícia, a rigor, não sabe se foi um latrocínio, se foi um homicídio, se foi uma lesão corporal seguida de morte, há quantos dias ele morreu, qual foi o instrumento utilizado, porque todas essas informações, elas fazem parte da estatística criminal. Então, não é só dizer que morreu uma pessoa, mas como ela morreu, em que circunstâncias, em quanto tempo ela está lá. Então, essa informação, ela precisa. Não quer dizer que a consolidação dependa disso. Senão, a gente tinha que esperar o inquérito todo para saber de que verdade a pessoa morreu, né? Vítima de uma violência letal. Então, para finalizar, eu acho, para resumir, não se faz programa de segurança pública eficiente sem transparência. Não se faz, não cabe mais isso. E se essa tentativa do governo de escamotear a informação, eu vejo como uma saída que vai contribuir ainda mais para uma fragilidade desse sistema que o governo tenta montar, de pelo menos tentar diminuir em algum grau o número de homicídios em Pernambuco. Isso me preocupa muito. Que a gente fica como se não tivesse termômetro. Pernambuco está doente há muitos anos, numa febre muito alta. Conseguimos baixar um pouco essa febre durante alguns anos. Sempre permaneceu doente, porque 3.200 homicídios não é número aceitável em lugar nenhum do mundo. Foi o menos que a gente teve aqui em Pernambuco. São patamares sempre muito elevados. Agora, o que esse governo está fazendo é tentar uma desculpa técnica para esconder uma questão de grave crise de autoridade política. Sérgio? O tempo o pessoal já está falando sinal aqui. É importante que esse debate que a gente começou aqui não se encerre, que isso continue, que isso vá para a mídia, que se discuta nas redes sociais, que a gente consiga aprofundar mais esse debate. Muito bem, nós agradecemos a participação da Edna, do João e do Sérgio, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a presença de vocês mais uma vez e a você, amiga e amigo ouvinte, que acompanhou o nosso programa na última meia hora.
O programa de hoje teve a produção dos jornalistas Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante de rádio, TV e internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Nas redes sociais, Daniela Marreira e Gabriele Alves. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo e Mirim Brasil. Esta foi a edição número 2, neste dia 14 de fevereiro de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima terça. Amanhã, você fica com a apresentação de Paula Reis, com o tema Como o dinheiro dos aposentados vai para o bolso dos banqueiros. Perdeu o programa de hoje? Quer partilhar com os amigos e amigas? É só acessar o link facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.